Nós vamos ter uma aula prática sobre taxas de juros, vamos distinguir bem as diferentes taxas de juros, taxas efetivas, taxas nominais, taxas equivalentes, taxas proporcionais. Vamos aplicar a exercícios simples estes conceitos para depois podermos evoluir para assuntos mais complicados das aplicações financeiras. Portanto, nós vamos resolver um exercício. Vamos resolver vários exercícios, mas para já vamos preencher um quadro resumo para sistematizar estes nossos conceitos. Portanto, estes problemas de taxas de juros efetivas e nominais colocam-se quando temos um período de capitalização diferente do período a que se refere a taxa. No nosso esquema vamos ter duas grandes divisões. Temos dois períodos de capitalização diferentes, portanto vamos fazer os cálculos para dois períodos de capitalização, um anual e outro trimestral. Temos uma taxa anual de 8%, em alguns casos é nominal, noutras é efetiva. Nós vamos preencher este quadro resolvendo com todo o cuidado estas pequenas diferenças. Vamos passar então para o Excel. Neste esquema nós vamos considerar dois períodos de capitalização, o ano e o trimestre. Portanto, temos do lado esquerdo um regime em que a capitalização é anual e é-nos dada uma taxa de 8% nominal. E esta taxa de 8% nominal é também a efetiva, é também aquela que vamos utilizar para efetuar os cálculos, a periódica efetiva. No caso da capitalização ser trimestral, isto é, há uma diferença entre o período da capitalização e o período de referência da taxa, não são coincidentes, então nesse caso temos de distinguir se nos dão uma taxa nominal ou efetiva. E neste caso dão-nos uma taxa nominal, anual nominal. Então, para calcularmos a efetiva trimestral, temos de calcular uma taxa proporcional, isto é, 8% a dividir pelo número de trimestres por ano. E esta é que é a nossa taxa efetiva trimestral. Taxa periódica trimestral também. Então, se eu quisesse calcular a taxa anual equivalente, efetiva, tenho de calcular uma taxa equivalente à taxa trimestral efetiva que calculei. Isto é, investir um capital a uma taxa anual, será a mesma coisa que investir esse capital à taxa trimestral durante os 4 trimestres. E temos a nossa taxa anual efetiva. Estas duas são taxas equivalentes. A taxa anual nominal, para passarmos da taxa anual nominal para a taxa trimestral efetiva, foi uma taxa proporcional. Deste lado cá, também é na mesma capitalização trimestral, no entanto, o que nos é dado é uma taxa anual efetiva. Se a taxa é anual efetiva, para calcularmos a taxa trimestral efetiva, será com o mesmo raciocínio. Temos de calcular uma taxa trimestral que, investindo o capital durante 4 trimestres seguidos a essa taxa, vai resultar o mesmo capital de que se eu eu invista esse capital durante um ano àquela taxa de 8%. Portanto, 1 mais 8%. Portanto, estou a utilizar uma taxa anual. Se eu investir durante um trimestre, portanto, 1 a dividir por 4, menos 1, vai-me dar a taxa efetiva trimestral equivalente àquela taxa anual efetiva. Para calcularmos, a taxa periódica efetiva será igual a esta trimestral efetiva que calculamos. Para calcularmos a taxa anual nominal, será a taxa efetiva trimestral vezes os 4 trimestres. Isto é, a taxa anual nominal é uma taxa proporcional à taxa trimestral efetiva. E cá temos
o nosso quadro completo. Temos um segundo problema com uma instituição financeira que declara para determinado produto financeiro, declara que paga uma taxa anual de 4,5%. Mas a capitalização é semestral. Isto é, um regime de capitalização simples, porque entrega juros semestralmente e no fim do prazo, mas, portanto, a capitalização é semestral e a taxa que anuncia é anual. Nós queremos saber se esta taxa anual de 4,5% é a taxa efetiva. Temos a taxa anual nominal de 4,5%. Para calcularmos a taxa efetiva semestral, será 4,5% a dividir por 2, portanto, são 2 semestres e é uma taxa proporcional àquela nominal. E temos de calcular agora uma taxa efetiva anual, que tem de ser equivalente à taxa semestral efetiva. Portanto, investir o capital a uma taxa semestral durante 2 semestres seguidos produzirá o mesmo capital que se o investíssemos durante um ano. Então, a taxa anual efetiva é 4,55%, o que significa que a instituição financeira paga mais, efetivamente, paga mais do que a taxa de 4,5% que anuncia. No terceiro problema, temos um banco que aceita depósitos a prazo e paga uma taxa anual de juro de 6%. No entanto, a capitalização é feita bimestralmente. Todos os bimestres entrega os juros ao cliente. Nós queremos calcular o juro bimestral que corresponde a 120 mil euros de depósito. Vamos considerar duas situações. A linha A, a situação A, em que a taxa de juro que nos dão de 6% é uma taxa efetiva, e a linha B, em que a taxa de juro anual que nos dão é uma taxa nominal. Então, nós temos 120 mil euros, temos 6% de taxa anual, a moeda é o euro. E temos a taxa, e vamos considerar então o caso A, em que a taxa de juro é efetiva. A taxa de juros de 6% que nos dão é efetiva. Para calcularmos a taxa bimestral efetiva, temos de calcular uma taxa equivalente. Isto é, investir o dinheiro a uma taxa anual de 6% durante um bimestre, portanto 1/6 do ano, vai resultar no mesmo capital se eu investisse a esta taxa bimestral. Portanto, a taxa bimestral é de 0,98%. E temos então, os juros será os 120 mil vezes esta taxa, de 0,98%. Se a taxa que nos dão, no caso B, se a taxa que nos dão uma taxa nominal, então a taxa bimestral efetiva é uma taxa proporcional. E vamos calculá-la dividindo 6, anual, a taxa anual, pelo número de bimestres, que são 6. E temos uma taxa bimestral de 1%. E o juro é, portanto, 120 mil vezes 1%. Temos um juro um bocadinho maior, ou bastante maior, no segundo caso, na linha B. Aqui temos um capital de 10 mil euros que foi investido durante 8 meses à taxa de juro anual de 4%. E nós queremos calcular o juro referente a esses 8 meses. Temos uma linha A, que é uma solução teórica, que nos pedem uma solução teórica, que é, no fundo, que é para calcular, para aplicarmos a essa fração do ano em que os 10 mil euros estiveram investidos uma taxa equivalente à taxa anual,
E temos uma solução prática, pedem-nos uma solução prática, que é para aplicarmos a essa fração do ano de 8 meses uma taxa proporcional à taxa anual. Temos, portanto, um capital de 10.000 euros, com a taxa anual de 4%, investido durante 8 meses. Corresponde a uma fração do ano de 8 a dividir por 12, 0,66. Podemos até arredondar para ser mais fácil lermos os números. Vamos arredondar a 3 casas decimais. E a taxa, então, na linha A, em que nos pedem uma solução teórica, vamos ter de calcular uma taxa equivalente para essa fração do ano, para esses 8 meses, vamos calcular uma taxa equivalente à taxa anual. Ou seja, 1 mais 4%, portanto, a taxa anual investida durante aquela fração do ano. Menos 1. Então, investir durante 8 meses esta taxa, ou aquele capital, é a mesma coisa que investir durante 8 meses a 4% ao ano. Então, o capital acumulado será 10.000 vezes 1 mais aquela taxa. E o juro será o capital acumulado menos o capital inicial. Euros. Se em vez de calcularmos uma taxa equivalente, se formos para uma solução prática, temos uma taxa proporcional, isto é, temos uma taxa anual, vamos calcular uma taxa proporcional, temos uma taxa anual de 4% e eu quero calcular essa taxa, uma taxa efetiva para aquela fração do ano que são 8 meses. Então os juros serão 10.000 vezes aquela taxa, ligeiramente superior. Temos aqui um depósito que foi feito no dia 1 de junho de 2020, de 20.000 euros, a uma taxa de 3,65% ao ano. O depósito foi levantado a 17 de outubro de 2020. Nós queremos calcular o juro produzido durante este período. E pedem-nos para utilizar na fração do ano uma taxa proporcional. Vamos calcular. Temos 20.000 euros a uma taxa anual de 3,65%. O início foi no dia 1 de 6 de 2020, o fim foi no dia 17 de 10 de 2020. O número de dias entre um e outro subtraímos foi de 138 dias, portanto a fração do ano em que o dinheiro esteve investido foi 138 a dividir por 365. Foi 0,378. A taxa, e pedem-nos para calcular uma taxa proporcional. O que é que significa? Que é esta taxa, com esta taxa vamos calcular uma proporcional àquela fração do ano. E vamos calcular o juro. O juro será então esta taxa vezes aquele capital. E parece que está tudo muito simples. Vamos fazer mais um exercício relativamente a uma colocação de 5.000 euros a produzir juro composto à taxa anual de 4% durante 8 anos e 7 meses e com capitalização semestral. Nós queremos calcular o capital acumulado no final do processo e pedem-nos para apresentar uma solução teórica com base na aplicação de uma taxa equivalente à fração do ano e uma solução prática em que aplicamos uma taxa proporcional à fração do ano de 7 meses, a fração de 7 meses. Temos 5.000 euros, temos uma taxa anual nominal de 4%, portanto a efetiva semestral é 4% a dividir por 2 semestres por ano. Temos 8 anos e 7 meses, que vêm a ser
8 vezes 12 meses mais 17 mais 7 meses a dividir por 6, que um semestre tem 6 meses, portanto dá 17,167 do semestre. A parte inteira, portanto são 17 semestres, retiramos aqui os 17 semestres para a parte inteira e a parte fracionária será 17,167 menos os 17 inteiros. Portanto, a fração do ano será 0,17. Temos o capital, numa solução teórica, então calculamos a taxa de juros referente àquela fração do ano, é feita com a mesma taxa de juro efetiva. Portanto, serão 5.000 euros vezes 1 mais a taxa de juro semestral, levantado aquele 17,166 semestres. E dá 7.024,35 euros. Na solução teórica, exatamente a mesma coisa, relativamente ao número inteiro de semestres, portanto, 5.000 vezes 1 mais a taxa semestral, levantado a 17 semestres inteiros, e nos restantes 7 meses, no restante mês, portanto só sobra um mês, no restante mês temos 7.001 euros, este capital, vezes 1 mais uma taxa proporcional, 0,166 do semestre, vezes aquela taxa semestral. Eu julgo que fizemos alguns exercícios, não precisamos de mais prática, mas já percebemos bem o que são taxas efetivas e nominais.